Olá, nação! Comentaristas falam sobre esse Flamengo forte de Filipe Luís e mais. Bora pro vídeo! Vamos lembrar que Filipe Luís é o treinador de maior invencibilidade do Brasil, né? Ele está há 21 jogos sem perder. Vem desde o ano passado. Aliás, ele só perdeu um jogo. Que pro foi Fluminense. Um jogo. O Arnaldo Ribeiro chama, com uma certa dose de razão, de a criptonita do Filipe Luís, né? Porque, afinal de contas, o Filipe Luís não ganhou do Fluminense até agora. Ele jogou um jogo, foram talvez dos dois piores jogos do Flamengo sob o comando do Filipe Luís, foram exatamente contra o Fluminense. O da derrota, sem dúvida nenhuma, o Flamengo jogou muito mal aquele dia. O do 0-0, do último, agora da Taça Guanabara, o Fluminense conseguiu amarrar o Flamengo, embora o Flamengo tenha tido a melhor chance de gol no finalzinho, numa cabeçada, cruzamento do Luiz Araújo e a cabeçada do Cebolinha, que o Fábio fez uma defesa que não é recomendada para pessoas que têm mais de 40 anos, mas ele foi lá e fez. Então, o Fluminense é o time que o Filipe Luís precisa derrotar. E vai enfrentar na final, né? Vai enfrentar na final. Ninguém em sã consciência pode acreditar que o Vasco vai derrotar o Flamengo no jogo de volta com 2 gols de diferença. Nos últimos 31 jogos, o Flamengo só perdeu 2 para o Vasco. E já tem algum tempo. Então, você acreditar na virada do Vasco é quase como acreditar em Saci Pererê. É claro, o jogo é jogado, lambaré pescado, todas essas chavões do futebol, mas a superioridade do Flamengo sobre o Vasco tem sido tão absoluta que eu já considero que teremos um Fla-Flu na final. E vai ser uma coisa interessante, né? Vai ser o 5º Fla-Flu em 6 anos. Flamengo e Fluminense decidiram 4 vezes consecutivas, 19, 20, 21 e 22, com 2 títulos para cada um. E ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu, foi o que quebrou a coisa, mas Flamengo e Fluminense jogaram a semifinal, por isso que não teve o Fla-Flu. E agora vai ser Fla-Flu de novo. Eu acho que no Rio de Janeiro é o clássico mais equilibrado. O Fluminense tem conseguido complicar. O Mano Menezes é um cara que gosta de complicar a vida do Flamengo e sabe armar o Fluminense de uma maneira que incomoda o Flamengo. Mas aí tem esse jogo, para não dizer também que não falamos desse jogo com o Vasco, tem esse jogo com o Vasco, em que o Flamengo vai entrar como franco favorito. O Flamengo já tem vários jogadores que estão voltando do departamento médico, caso do Alexandro, caso do De La Cruz, que só não jogou o último jogo porque foi no sintético, o Luiz Araújo tem entrado direto, o Flamengo só não tem o Pedro, o que falta é o Pedro. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo, mas o Bruno Henrique é o carrasco, o maior carrasco do Vasco é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o Vasco, é o clube em que ele mais fez gols na carreira, se não me engano são 15, desde que chegou o Flamengo em 2019. Então eu vejo o Flamengo como franco favorito absoluto para ir à final, contra o Fluminense, que também, obviamente, já está na final, porque goleou o Volta Redonda no primeiro jogo. Ainda bem que você falou desse jogo contra o Vasco, que eu falei, já tá se colocando na final, Renato, tá com um pezinho lá, mas tem que confirmar, né, essa confiança toda. Eu gosto dessa confiança toda. Já estou me colocando, mas temos o jogo com o Vasco, temos um compromisso. Tem esse jogo, mas o Flamengo tá em vantagem, né? Venceu por 1-0 a primeira partida lá no Newton Santos. E além dessa invencibilidade do Filipe Luís, outro fator também vem chamando a atenção, que é um fator que o Arnaldo gosta bastante, baliza 0, viu? Sem sofrer gols há 6 partidas. Então o time do Filipe Luís, que é conhecido pelo seu DNA ofensivo, né? Por ser um time agressivo que joga pra frente, também vem se tornando um time que não sofre gols. Os últimos 6 jogos sem sofrer gols, e desde o gol que sofreu na partida contra o Botafogo, na vitória na Supercopa, que foi por 3-1, o saldo é de 14 gols marcados e nenhum tomado. Isso mesmo com o time jogando desfalcado, sem o Danilo, Alexandro, Ayrton Lucas, enfim, com alguns improvisos também. E aí, Arnaldo, é mais um mérito desse time do Filipe Luís, que vem se mostrando muito forte nesse início de temporada. Luísa, se a gente pegar as manchetes desse mesmo período do ano passado, o Flamengo era dirigido pelo Tite e não tomou gol no estadual também. Então eu acho que não é o parâmetro principal. O parâmetro principal eu acho que é a baliza aliado ao volume de jogo. Só para ser justo, o Flamengo tomou um gol, mas não foi com o time principal.
foi com o time reserva. Mas na estatística, o Flamengo leva um gol no Campeonato Carioca do ano passado. E o Rossi não levou. Só, né? Arnaldo, desculpa te cortar, mas é porque é um dado importante. Você sabe que o Rossi nunca levou gol no Campeonato Carioca? Nunca. O Rossi é um goleiro invicto no Campeonato Carioca. Então, isso é bem interessante, né? Eu só fiz a comparação porque, de fato, os números do ano passado também impressionavam. Só que o Flamengo não mostrava esse volume de jogo, né? Volume além da baliza zero. Eu acho que o repertório do time desse ano é mais interessante, é mais completo. Mesmo com várias ausências, eu comentado com o Renato, lesões musculares no início, que é uma coisa que, mesmo com o rodízio, o revezamento tem acontecido. E o Flamengo tem se mostrado um time interessante, que consegue mudar de um jogo para outro, mantendo essa solidez defensiva e também volume de jogo em chances criadas. É curioso, né? A gente, eu acho também, como o Renato, que caminhamos por uma final Fla-Flu. O Vasco teria que fazer o que não fez nos últimos anos todos para reverter esse negócio. O 4-0 coloca o Fluminense na... Então, nós teremos provavelmente com o Fla-Flu aqui em São Paulo, qualquer que seja a final, será palpitante. Vai ter Grenal no Sul, né? Os estaduais, eles passam. Então, se você tem confrontos desse nível na decisão, eles ganham atenção. E para quem perde ela, não tem como, né? Muita rivalidade e tudo mais. Um dado também interessante dessa semana no Rio é que foi tão importante o Fluminense ganhar de 4 Volta Redonda, porque o Fluminense está em Caxias, cara. É mais ou menos como o Corinthians ter que sair no meio das finais do campeonato para jogar na Libertadores. O Fluminense está indo a Caxias, jogo único, Copa do Brasil. Dureza, hein, cara? Então, o Fluminense já tinha saído antes, meteu 8 no Águia de Marabá, ganhou de 4 do Volta Redonda, está indo a Caxias agora para voltar contra o Volta Redonda. Então foi muito importante o Fluminense ter aberto essa vantagem para poder fazer alguns revezamentos numa semana muito desgastante para ele, né? Enquanto o Volta Redonda agora começa a pensar na Série B. Mas também é curioso que a gente está falando da baliza zero do Flamengo, e de repente o Fluminense do Mano começou a fazer gol. O Cano começou a fazer gol, o Canóbio começou a fazer gol, o Arias é o Arias de sempre e tal. Então o Fluminense, nós estamos aí talvez caminhando por uma grande final de campeonato estadual, que até agora, vamos combinar, não engrenou, né? Mesmo com os clássicos nas últimas rodadas da fase de classificação, tá meio morno ainda o Campeonato Estadual do Rio, mas se tivermos Fla-Flu na final, muda tudo. Mas o Flamengo já deveria estar procurando um substituto para o Arrascaeta, e vou além. Não é para ser reserva do Arrascaeta, não. É para chegar e já ser titular. Polêmico isso? Talvez. Mas eu acho que o Arrascaeta vem num declínio físico que ele não vai aguentar jogar esse ritmo que é o futebol brasileiro, gente. Ele já tem 30 anos, embora 30 anos seja jovem, mas a Arrascaeta é um atleta que, fisicamente falando, não é a principal virtude dele. Nós sabemos isso há várias temporadas. E nenhuma crítica, tá? Eu acho que ele é craque, gênio, não tem como ser perfeito, mas não adianta ficar apostando todas as fichas em Arrascaeta. Sou contra a renovação? Não. Mas eu acho, sou a favor da diretoria já está procurando alguém para essa vaga do Arrascaeta. Arrascaeta, para mim, é ídolo, por mim, fica até encerrar a carreira no Flamengo. Mas não dá para apostar todas as fichas no meio uruguaio. E por falar em uruguaio, o Flamengo venceu o Danúbio pela segunda rodada, Danúbio é do Uruguai, pela segunda rodada da Libertadores Sub-20. Eu assisti ao jogo, tá? O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem, e a arbitragem espanhola, era um árbitro espanhol. Fez uma patifaria, anulou um gol muito mal anulado do Flamengo, deu uma falta que só ele viu, e essa falta acabou saindo o gol do Danúbio. Depois o Flamengo, que foi superior a partida inteira, conseguiu fazer 2 gols
e matou o jogo por 3-1, conseguindo a classificação antecipada com uma rodada de antecedência para a semifinal da Libertadores Sub-20. Os gols foram marcados por Felipe Tereza, Iago, zagueiro, embora tenha sido de pênalti, mas é zagueiro artilheiro, e da Mata, que para mim foi o melhor em campo. Jogou muita bola o da Mata, tá? Muito bom jogador. E por falar o Iago acabou sendo expulso após o apito final por ter feito nada. Ele ajoelhou para orar, como vários jogadores fazem, agradecendo a Deus. O jogador Danúbio deve ter achado que ele estava ironizando alguma coisa, foi para cima do Iago. O Iago deu mole de ter xingado e tal, ficado na confusão, mas não era para ter sido expulso. Foi expulso de maneira bem errada o Iago. Sorte que tem ainda uma rodada, ele não joga nessa rodada, o Flamengo já classificado, e fica à disposição para a semifinal. Mas vou te falar, essa safra sub-20 do Flamengo é muito boa, tem um potencial absurdo. O Pablo Lúcio, que eu não sei porque foi reserva nesse jogo, entrou no segundo tempo, entrou comendo a bola. O Daniel Salles, lateral, fez 2 boas partidas até o momento na competição. O Iago é bom jogador. Gente, o Felipe Tereza, goleador. O Flamengo tem uma boa safra. A maior dificuldade é encaixar esses jogadores no elenco principal. Mas categoria de base é para isso. É para lançar jogadores bons. E aí, se eles serão utilizados ou não, cabe a eles buscarem vaga no elenco principal e óbvio que cabe também à diretoria do Flamengo saber gerenciar essa situação. Por exemplo, o João Vitor, zagueiro, que está com o elenco principal, vai ser usado com certeza, eu não tenho dúvida disso. E quem estava assistindo ao jogo e postou nas redes sociais, Nuno Campos, futuro treinador desse time sub-20 do Flamengo, ele vai assumir o comando após a Libertadores Sub-20, o Kleber dos Santos, atual treinador, vai ser desligado. Essa informação já trouxe há muito tempo. E uma curiosidade do Nuno Campos, ele está livre desde a saída do Toluca. O último trabalho dele como auxiliar do Renato Paiva, que foi contratado pelo Botafogo. A diretoria do Flamengo estava até com um certo receio do Renato Paiva chamá-lo para ser auxiliar lá no Botafogo, mas pelo que eu tive de informação do lado do Flamengo, esse receio diminuiu um pouco, porque o Nuno Campos está apalavrado com o José Boto, diretor do Flamengo. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, galera. Antes de mais nada, eu vou voltar lá para o dia 20 de fevereiro, quando eu noticiei o seguinte: há um acordo entre Santos e Flamengo na operação envolvendo Thiago Maia, que está perto de ser vendido ao Peixe pelo Internacional. Porém, até o momento, a diretoria paulista não apresentou a garantia bancária exigida pelo clube carioca. O pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Foi essa garantia, vocês já sabem disso há muito tempo, que o Flamengo exigiu. O Flamengo só aceitará e assinará a documentação se o Santos apresentar essa garantia. Caso contrário, a operação não sai. O Flamengo acompanha de perto e aguarda o contato final do Peixe. Isso no dia 20 de fevereiro. Eu fui achincalhado pelo torcedor do Santos e pelo torcedor do Internacional, dizendo que eu era jornalista em minha verdade, que eu queria causar polêmica entre os clubes, que não era verdade, que o Thiago Maia já estava na Vila Belmiro, que isso e aquilo, beleza. O tempo passou, 15 dias se passaram e hoje vocês sabem a verdade. Sabe qual é a verdade? O Thiago Maia retorna ao Internacional depois de ter ficado alguns dias em Santos esperando o desfecho. E o Internacional emitiu um comunicado oficial, bem cara de pau, que eu vou ler aqui para vocês. Eu publiquei o seguinte: o Internacional emitiu um comunicado falando sobre a situação de Thiago Maia, que novamente tem ida frustrada para o Santos após o Peixe não apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. O Colorado também confirmou nossa informação sobre a postura do volante, que não agradou à diretoria e ao elenco. Abre aspas. Antes de ser reintegrado, passará por treinos específicos e procedimentos internos. Com outras palavras, ele terá que pedir desculpas ao elenco e à diretoria, segundo um dirigente do Colorado me disse. A nota oficial do Internacional é enorme, mas tem um trecho que me chama muita atenção. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas.